Olá, muito bom dia. Hoje, dia 21 de setembro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clia Corretora, e hoje é o dia mais importante da semana. Hoje nós teremos, enfim, a reunião do Banco Central americano, decidindo pelo aumento ou não das taxas de juros americanas. Algo que vem sido esperado e muito debatido e criado uma série de acertos e desacertos nas últimas semanas, nem nos últimos dias, né? Sempre que algum presidente regional fala e é um pouco mais otimista em relação à alta de juros e à economia, portanto, nós temos aí um desarranjo no mercado, o mercado cai com mais força, e sempre que algum desses presidentes regionais de Fed falam e são menos otimistas ou mais pessimistas em relação à economia e também em relação ao aumento da taxa de juros para essa reunião de setembro, o mercado sobe com muita força, né? Hoje, quase 80% dos analistas do mundo inteiro acreditam que o aumento da taxa de juros na economia americana não acontecerá nessa reunião de setembro, e é isso que está precificado pelo mercado. Tanto é que nos últimos dias o dólar perdeu valor, né? O real se valorizou frente ao dólar, e outras moedas no mundo inteiro também se valorizaram frente ao dólar. Então está sendo precificado um aumento na taxa de juros mais para frente, não agora nessa reunião. Essa poderá ser a primeira grande surpresa, ou seja, o primeiro dado importante que teremos a partir das 3 da tarde será exatamente se a taxa de juros vai subir ou não. Como eu falei, o que se precificou nos últimos dias é que essa taxa de juros não irá subir. Só que junto com essa decisão vem também um relatório falando exatamente dos próximos momentos e já abrindo frente, né, para que comece a ser precificado para quando virá esse aumento ou para quando virão novos aumentos, né? Então, assim que for falado sobre a decisão, em seguida vai ser falado também sobre alguns aspectos que levaram a essa decisão e sobre as perspectivas para as próximas reuniões. É preciso que a gente fique atento a isso, porque isso ainda não está completamente precificado. Então, por mais que a gente não tenha alta de juros agora, mas se tiver um tom positivo para a próxima reunião, isso já causa um desarranjo no mercado. Como eu falei, tudo isso a partir das 3 horas. E às 3h30 a presidente do Fed vai falar, e é claro, ela vai passar aí mais diretrizes aí em relação tanto à reunião que já vai ter se encerrado, quanto às próximas reuniões. Portanto, nós teremos provavelmente um mercado um tanto travado, assim como foi na segunda-feira, assim como foi na terça-feira, até as 3 da tarde, e depois disso, muita volatilidade. Como sempre eu falo com vocês, é muito importante que a gente fique com o foco no gráfico e principalmente que a gente entenda que nos ativos mais ligados a essa flutuação do dólar, né, é muito importante que a gente não tenha posições day trade quando nas vésperas, né, de sair essa decisão. Porque é muito comum termos um candle que a gente chama de candle de indecisão quando saem essas notícias, onde ficam sombras superiores muito grandes, onde ficam sombras inferiores muito grandes, para depois o mercado tomar a decisão, né? Quando você tem uma sombra superior muito grande, provavelmente o cara que estava vendido tomou stop, porque o preço subiu e depois recuou após essa sombra, né? E em compensação, se tem sombra inferior muito grande, quem está comprado também é estopado. Então, via de regra, né, as operações day trades abertas 5, 10 minutos após a decisão, uma decisão como essa, são sempre mais interessantes do que day trades abertos antes dessa decisão, tá? Corre um sério risco de todo mundo, tanto quem está comprado quanto quem está vendido, tomar stop, perfeito? Mercado sobe hoje no mundo inteiro, não só por conta dessa boa perspectiva da reunião de hoje, mas também por uma mudança de condução do Banco Central japonês, que trouxe uma alta de 2% para o mercado de lá. É um Banco Central que tenta incentivar a economia, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Eles têm falta de inflação, né, que recebe o nome de deflação, e por isso precisa ter juros baixos, tá certo? Para impulsionar a economia e criar algum tipo de inflação, porque a inflação sob controle, né,
diferente do que temos hoje no Brasil, é uma coisa muito bem-vinda, né? Então, isso empolgou os mercados no mundo inteiro, a Ásia praticamente toda subiu, a Europa está em alta, os índices futuros americanos também em alta, e a nossa bolsa, que abre às 10, tem uma boa perspectiva, né? Olha só, dá uma olhada aqui no novo pitch de negociação da Clear, né? Neste momento, o índice futuro subindo 0,65 em relação ao... Deixa eu tentar aumentar aqui o tamanho. Deixa eu ver se eu consigo aqui no notebook, né? Eu sou meio... Não consigo, mas acho que tá, todo mundo está vendo, né? O índice futuro sobe 0,65 e o dólar cai 0,5%, né? Ou seja, é aquilo que a gente estava falando, né? Por enquanto, aqui consegui aumentar, né? Por enquanto, né, o que a gente tem é dólar para cima, bolsa para cima, né? Uma abertura positiva da bolsa e dólar para baixo, perfeito? Graficamente, né, o dólar continuou a trajetória dele, né? Por um determinado momento ele veio aqui bater na região de médias móveis, né, onde encontrou uma grande resistência e voltou a cair para testar o fundo, né? A única coisa que vale a pena a gente comentar com vocês é em relação a esse indicador aqui embaixo, né? Esse indicador, geralmente, quando o movimento anterior é de forte queda, né, e passa-se muito tempo sem o rompimento do fundo, ele já muda de direção, né? Quando essa linha vermelha está acima da linha laranja, que está acima da linha preta, ele já mostra uma diminuição no fluxo de venda e um aumento no fluxo de compra. Isso, é claro, né, não vai determinar a direção do preço. O preço é muito mais importante, né, do que o indicador, mas já mostra menos força na venda, mais força na compra, tá? Então, o que nós temos, por enquanto, no dólar, né, é uma perna de correção, assim como tivemos várias durante até a queda, né? Então, você tem uma tendência clara de baixa, né? É fácil identificar isso olhando as pernas anteriores, né? Ou seja, usando a teoria de Dow, topos e fundos descendentes. Só que dessa vez, né, o mercado está descendo com uma indicação muito forte, né? Ou seja, nós temos aqui uma divergência no indicador, o indicador não fez novo fundo enquanto o preço fez, né? E nós temos aqui também um preço há muito tempo sem conseguir fazer um novo fundo. Então, os próximos dias serão muito importantes aí para que a gente consiga entender o movimento provável do dólar. Ele pode virar para fazer um novo fundo. Isso, neste momento, não geraria novas oportunidades, porque eu não venderia o dólar nesses níveis, mas principalmente se ele começar a ganhar força a partir desse movimento, nós podemos ter uma reversão de tendência, onde você pode ter a repetição dessa onda aqui para cima. Isso aqui pode dar trade, né? Isso aqui pode dar para a gente uma operação de compra. Então é claro que hoje essa condição vai modificar muito durante o dia, até termos aí no final da tarde por completo todas as decisões e todos os fatos importantes dessa região de hoje, né? Que, como eu falei, é a decisão da taxa, depois perspectiva para o futuro, para as próximas reuniões, e depois a fala da presidente Janet Yellen, né? E depois de termos tudo isso, é importante verificar como é que ficou essa condição do dólar, tá ok? E como muitas ações aqui no Brasil, algumas ações seguem o mesmo movimento, né, do dólar, porque tem suas vendas praticamente todas para o mercado lá fora, ou seja, são exportadoras, recebem em dólar. Além disso, empresas com dívidas equilibradas, porque não adianta você exportar em dólar como a Vale, mas ter uma dívida em dólar também, porque aí a dívida cresce à medida que o dólar sobe, né? Muitos ativos estão com exatamente essa mesma condição. Inclusive um que muita gente falou de compra nas últimas semanas, a gente achava que não era a hora ainda, né? Mas pode ser que esteja chegando a hora, que é o caso, por exemplo, de SUSB, que é o caso, por exemplo, de Embraer, que eu quero mostrar, né? Olha só, mesma coisa que acontece lá com o dólar, né? Embraer tem tendência de baixa no gráfico diário, já está há algum tempo, desde que fez esse fundo, sem romper aqui o fundo, ou seja, consolida acima do fundo anterior por muitos candles. E aí você, quando tem só onda 1, né, só onda 1 não é o suficiente para a gente pensar em compra, né? Peguei a ferramenta errada, deixa eu apagar aqui a ferramenta. Vamos lá. Só a onda 1 ainda não é suficiente, pelo menos para a minha estratégia, né, para pensar em compra. Mas agora que tem uma onda 2 em formação, se a gente não romper esse fundo, né, porque ela pode muito bem vir aqui, romper o fundo e continuar a tendência de baixa. Como eu disse, né, assim como o dólar, não vejo trade para baixo aqui, tá?
Agora, se isso aqui voltar a subir após isso, né, a gente pode também ter um processo de onda 3, perfeito? Olha só, temos divergência em relação ao que o preço está fazendo, temos já o difusor cruzado para cima, enfim, não tem momento ainda para pensar em compra, mas esse momento pode vir aí no final, daqui a pouco, né, quem sabe, e aí sim teremos alguma oportunidade, perfeito? Bom, em relação ao índice, eu coloquei até um gráfico de 60 minutos para mostrar para vocês. Ontem a gente ficou cercando essa linha de tendência nos 5 minutos durante todo o dia, né? Então a gente falava assim, pessoal, nós não vamos operar se não romper essa linha de tendência, nós não vamos operar, o preço não tem tendência, o preço não tem tendência, o preço não tem tendência, o preço não tem tendência. Quem não operou se deu bem, né? Quem operou provavelmente aí foi estopado umas 20 vezes, porque o preço rompia topo, rompia fundo no gráfico de 5 minutos. E hoje, pela manhã, em gap, né? Com um gap, o preço rompeu exatamente essa linha, criou resistência naquele ponto que eu falei para vocês, 58.700, que inclusive, se for rompido, né? Tem uma indicação minha de compra. Deixa eu tirar o zoom aqui para mostrar para vocês. Mas isso aqui está devagar hoje, né? Tem uma indicação minha de compra, né? Se o mercado romper para baixo, eu não quero aproveitar essa oportunidade porque o gráfico diário ainda tem tendência de alta, né? Então, para mim, estratégia não cabe uma venda, né? Mas se o gráfico de 60 minutos voltar a ter tendência de alta, eu acho que cabe uma compra. A partir de 58.700 teríamos 3 tempos gráficos novamente olhando para cima, tá? Então, é bom ficar atento a essa condição porque este rompimento pode trazer uma boa perspectiva para os próximos dias. E aí, para os próximos dias, fica interessante operar o índice na compra e provavelmente ficará interessante operar alguns ativos também na compra. Deixa eu dar um exemplo, nesse mesmo gráfico de 60 minutos, de algo que a gente falou ontem, né? E hoje está com a cara até mais bonita, né? Deixa eu só atualizar aqui que meu gráfico está devagar, está com um pouco de sono ainda. Quarta-feira, meio da semana, ele já está com um pouco de sono, quero ver como é que vai estar isso na sexta. Aguenta aí que já está atualizando, pessoal. Bom, eu vou narrando enquanto... Pronto, atualizou, né? Olha só, é a mesma história, parecida com Petrobras, né? Gráfico diário em tendência de alta, gráfico semanal acima da média de 72. O que a gente faz? Vem aqui e traça, André, onde que está o topo anterior do gráfico de 60 minutos? Está aqui, né? Eu tinha falado com vocês ontem, né? 13,60, né? Ela até rompeu isso, mas antes das 11. Antes das 11 a gente sabe que não pode operar, né? É a hora do amador, né? Rompeu na primeira vela do dia ou na segunda, né? É o amador precificando bobagem, geralmente, e tal. Aí a Petro voltou, mas fechou lá perto dos 13,60, né? Então, quem sabe a gente tenha oportunidade de pensar numa compra nesse rompimento de 13,60, né? Também já pensando em swing trade, ou seja, rompeu essa linha, você tem fundo mais alto que o anterior, o mercado que vinha descendo e fazendo topos e fundos ascendentes passa a ter topos e fundos ascendentes e criar uma nova perspectiva de alta, tá? Então ativos como índice, como a Petro e alguns outros aí que estão nessa mesma condição já ficam interessantes para compra se tivermos o rompimento dessas regiões que chamamos carinhosamente de topo do gráfico de 60 minutos, perfeito? Bom, vamos lá, deixa eu começar a responder as perguntas para vocês. André, por favor, uma análise que saiu da Rumo 3. Foi uma análise sobre o que saiu da Rumo 3. Cara, eu não sou analista de notícia, né? O meu negócio é gráfico. Eu vou olhar o gráfico para você, a gente vai falar sobre ele, tá ok? Rumo 3, vamos lá. Eu gosto muito das linhas de tendência, né? As linhas de tendência dão uma boa direcionada para a gente de onde ficam os pontos de suporte, perfeito? Então, Rumo 3 vem num processo de queda já há bastante tempo, né? Pelo menos há 20 pregões, ela saiu lá do 7,80 e vem caindo lentamente até que ontem veio com um grande gap, né? Esse grande gap foi interessante porque trouxe o preço de volta aí para perto da linha de tendência, tá ok? Então, nessa região, né, entendemos que existe um bom ponto de suporte, ou seja, o que a gente precisa agora para pensar em compra é o que eu falo todos os dias aqui pela manhã para vocês. Precisamos um pivô no gráfico de 60 minutos para comprar no rompimento desse pivô. Como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu
aqui como aconteceu aqui. Ou seja, ele só precisa fazer o que ela faz todas as vezes que vem na região de médias móveis, que é um pivô no gráfico de 60 para a gente pensar em compra, tá ok? Então logo imagino que chega exatamente essa condição. Bom, comprado em Embraer a gente já falou, comprado em Fibre, boa, né? Fibre é uma que foi inclusive indicação minha, também sofrendo um pouco nesse momento, né? A gente falou de compra nela no rompimento aqui dessa região que a gente chamava de linha de tendência, né? A mesma linha de tendência que a gente viu lá da Rumo, só que essa aqui foi rompida. Ela subiu bem, chegou a estar dando aí 5% de valorização, passando por um pouco de correção. Resultado da queda do dólar. O stop está abaixo de 22,10 e é torcer para que haja uma recuperação a partir desse ponto. Dessa forma, cria um alvo aqui nessa outra linha de tendência, que vocês podem observar, é uma linha de tendência até mais longa, né? Ela vem desse topo, que está aqui por volta de R$ 29,00, tá ok? André, vendido em PECAR 4. PECAR 4. Vamos lá. É um gráfico difícil de ficar vendido, né? Mas se você está vendido, eu acho que você tem que se preocupar com stop, né? Acima de 52,90, a sinalização que vem não é de que vai cair, sim de que vai subir. Então, acima de 52,90 cai fora da operação, tá? Se BBAS3 dá compra ainda, não, eu não acho nem que ela... Vamos lá. O ponto é sempre no rompimento aí do topo do gráfico de 60 minutos, tá? 22,52 foi a compra com ela e o stop aqui está abaixo de 21,60. Como ela fechou a 21,61, se ela abrir nesse valor ainda dá para pensar em compra. Mas eu prefiro a BBDC essa semana, tá? Acho um gráfico mais bonito a partir de 28,84. CESP estava bonita, né? Agora já andou 6 quilômetros aí. Agora não dá mais para pensar em entrar na operação, já não está mais no início de tendência, né? Light 3, vamos ver aqui. Parece com o CESP, né? Já foi. Então, deu compra, né? Agora já foi, já está perto do topo, já não está mais em início de movimento, né? Taesa, vendido em Taesa. Vamos lá. Então, Taesa não tem tendência de baixa, né? Mas se está vendido, deve ter achado aí um ponto para venda. Eu, se tivesse vendido nesse ativo, teria o stop acima do topo dos 60, que já pode ser acima de 23,13, tá? Vendido em SUSB 5, essa tem tendência de baixa, parabéns aí, porque aí é mais fácil, né? Na tendência de baixa, o normal é que caia mesmo, né? Você pode já pensar no stop aqui nesse topo, por volta de 10,60, e boa sorte aí, tá? O alvo, primeira dificuldade aqui 9,50 e depois aqui perto dos R$ 9,00, tá? PEMAN 3 comprado, PEMAN 3 comprado, PEMAN 3, Paranapanema, né? Vixe, essa aqui é tão difícil quanto tá vendido em Taesa, né? Comprado na tendência de baixa é a coisa mais difícil do mundo, né? Porque na tendência de baixa a tendência é que caia. O único ponto de suporte que eu vejo é aqui na região de 1,48, abaixo disso, sabe lá Deus onde vai parar, né? Então não dá aí para manter a compra, né? Se mais um fundo for rompido, né? André, por que as pessoas tentarem prever o futuro, baseado no eu acho, a partir de tal hora vai fazer isso ou aquilo, você já conseguiu entender? Vagalume, não. E é engraçado que isso cria um problema para o analista, né? Porque, por exemplo, eu falei do dólar, né? Olha, o dólar pode ir para baixo e aqui não tem oportunidade, mas se ele for para cima a gente vai pensar em compra. As pessoas, como ele está falando assim? Ele tinha que falar, ó, o dólar vai para cima e a gente vai comprar, né? Muita gente pensa assim, esse analista está falando que pode fazer qualquer movimento, como se o analista tivesse a mínima condição de dizer para onde vai o mercado, né? E é engraçado isso, né? Porque, na verdade, todos os profissionais de mercado, gente com experiência, trabalham com probabilidade assim como eu, né? Então, o importante não é se vai para cima ou se vai para baixo, e sim como é que eu vou fazer dinheiro se for para cima e como é que eu vou fazer dinheiro se for para baixo. Não dá para entender porque muita gente acha que as pessoas conseguem prever o futuro ou pessoas que acham que podem prever o futuro. Mas eu acredito que porque são amadores, estão começando no mercado, talvez essa seja a sensação que você tem quando começa a estudar, que a análise técnica te dá esse poder ou alguma coisa desse tipo, né?
Mas isso com o tempo passa, né? A pessoa ou cai fora do mercado, que é o que geralmente acontece, porque entra com convicções completamente erradas, perdem dinheiro aí muito no início, ou elas aprendem, né? E com o tempo enxergam, começam a enxergar aí o que é importante, o que não é, quais são as possibilidades com análise técnica, e aí deixam de ter essa crença, né? Talvez seja até culpa dos mais experientes, tá? Não são todos que falam dessa forma que eu estou falando. Olha, eu não sei para onde vai, né? Eu não me preocupo com isso. Eu quero saber o que eu vou fazer se cair, o que eu vou fazer se subir. Muita gente fala como se tivesse realmente certeza de que o movimento é de alta ou de queda. Pode ser isso, tá? Mas, se você está começando, saiba que ninguém pode prever o futuro, a gente trabalha somente com probabilidade, tá? Vamos lá. Ó, deixa eu responder a pergunta de CESP para eu ficar livre disso aqui, porque já tem umas 20 perguntas se dá para comprar, e aí é o que a gente fala sempre, né? Qualquer coisa dá para comprar no início de movimento quando a tendência é de alta. Depois que o movimento estica, não dá mais para comprar, né? Então o CESP dava para comprar aqui, ó, nesse rompimento do topo do gráfico de 60. Aliás, a gente deu esse call no dia 29 do mês passado, tá certo? Provavelmente quando rompeu aqui. Aliás, vamos lá, deixa eu pegar aqui, no dia 24 do mês passado, quando rompeu esse topo de 60 minutos, né, com stop aqui embaixo. Agora, isso está, olha só, 8% acima do preço de compra, quer dizer, quem comprou está ganhando 8%, né? Quem não comprou ainda, não pode entrar agora. Você tem um alvo 8% menor e um risco 8% maior, não dá para entrar agora. Agora, a segunda pergunta, qual é o stop da CESP? Bom, esse é um problema, porque quando o preço sobe rapidamente, é muito bom que o teu ganho amplia, mas fica sem um fundo para você modificar o stop. Fosse eu posicionado, pensaria no stop de gerenciamento de risco, por exemplo, abaixo de R$14. Eu acho que já seria, neste caso, suficiente, tá ok? Comprado em Petro, Gol, Vale, CSNA visando o médio prazo. Perfeito, Eduardo. Boa sorte, né? Médio prazo é gráfico de 60, só não esqueça dos pontos de stop, tá? Não é o que a gente trabalha aqui, a gente trabalha um período mais curto, mas só não pode se esquecer de ponto de stop, tá? Comprado em Petro Quad e CESP6, eu acho que a gente já falou das duas. Os valores das médias que eu utilizo é 17,72, ambas exponenciais. Aí vem uma pergunta interessante, comprado em Lame 4, né? Qual seria o stop, o que fazer? Vamos lá. Lame 4 é uma que eu observei pouco nos últimos momentos, né? Ela começou uma correção um pouco mais aguda, ainda não tem ponto de compra para mim. Vocês sabem que eu compro quando tem um pivô no gráfico de 60 e o teto do pivô é rompido, como a gente tem a possibilidade de acontecer no índice e em Petro, né? Mas se você está comprado, o mais importante é o ponto de stop, ou seja, stop abaixo aí de R$13,40, centavos, tá ok? Por que não operar antes das 11? Na verdade, Lauana, por que não fazer swing trades, iniciar swing trade antes das 11, né? Esse papo é longo, mas principalmente para que a gente não opere junto com os amadores, a gente deixa para operar junto com os profissionais que começam a operar geralmente depois das 11 da manhã, tá? Olha só, BBSE3, ponto de stop é 29,49, abaixo desse fundo. Abaixo desse ponto não vale a pena mais ficar na operação, tá? Vamos lá, compra de BRSR6. Pô, muita gente falando desse ativo, né? Apesar de ser um ativo de menor liquidez, atraindo muito a atenção, talvez porque seja um dos bancos que menos corrigiram aí nos últimos momentos. Como eu falo sempre para vocês, eu gosto de comprar no rompimento do pivô de 60 minutos. Então a minha compra, eu não indiquei esse ativo, se fosse indicar já era no rompimento de 11,30, né? Com stop aqui abaixo de 10,69. Porém, se você perdeu esse ponto, agora está tão próximo desse topo anterior, que é 11,64, que vale a pena esperar, tá? Então, acima desse topo, 11,64, 11,65, é que começa aí, na minha opinião, aí a nova possibilidade de compra aí com BRSR6, tá ok? André, como funciona a alavancagem? Depois entra na sala de lá onde a gente fica, lá na Clear, daqui a pouco eu explico como você acessa, eu explico sobre isso, tá? HBOR 3, comprado em HBOR e foi anunciado hoje aumento de capital. Bom, eu não sei como é que o mercado vai reagir a isso, tá?
e não tem como saber. O que eu sei é o seguinte, abaixo de 2,05 não ficaria mais comprado, e acredito que quem não está no trade ainda pode pensar em compra acima de 2,22, tá? Então eu colocaria até uma proposta aqui de trade, né? Ou seja, stop para todo mundo aí abaixo de 2,05, tá? Ou seja, se romper essa linha vermelha, não ficou no lugar, deixa eu baixar ela aqui. Aqui, pronto. Então, abaixo de 2,05 é stop, independente se está comprado ou vai comprar depois. A compra, eu acho que só começa a andar se ela ganhar 2,22, o alvo por volta aqui de 2,70, tá? Agora, sobre o aumento capital, é esperar o mercado abrir para a gente tentar entender como as coisas funcionam, tá? Comprado em Braskem 5, vamos lá. Comprado em Braskem 5, perfeito. Olha, comprado em Braskem, o stop está aqui abaixo de 22,55 provavelmente, tá? E vou te dizer, se esse topo agora for rompido, ela começa a ficar bem bonita, né? Pode ser, portanto, né, para quem não está posicionado no ativo ainda, o ponto de compra, tá? Então, se ela se segurar, ontem ela teve uma queda bem forte, se ela se segurar, não romper esse ponto, que para mim é o ponto de stop, de quem já está comprado, voltou a subir, rompeu esse topo, fez o pivô no gráfico de 60 e, portanto, tem condição da gente, quem não está comprado, pensar em compra. O alvo é 27,33, tá? Eco Rodovias para compra, não, nem me fala em Eco Rodovias, né? Isso aí, a gente deu um call de compra em Eco Rodovias há um mês. O preço é exatamente 8,50. Foi a primeira vez que rompeu esse ponto aqui. Não faz um mês, né? Faz, olha só, 31 pregões, então tem um mês e meio. Ela não sai do lugar, né? Então eu recomendo ficar de fora por enquanto. Isso aqui não tem tendência mais, né? Ela até faz novos topos, mas quando volta para o mesmo ponto que onde estava inicialmente, né? Então realmente não vale a pena, tá? Lucas, obrigado. Eduardo, muito obrigado. MPLU Múltiplos está consolidada. MPLU 3. Está consolidada, quase rompendo a consolidação, né? Ela tem uma resistência aí nos 44,20. Da última vez que eu tive na Infomoney fazendo visão técnica, a gente falou exatamente dessa região, né? Que rompendo essa região ficaria interessante. Continuo achando que fica interessante. É só o stop que não é tão perto, né? Seria abaixo dos 40,80, tá? Mas é bem interessante aí também, tá? Vamos lá. Compra de CVCB3. Olha, visando o fechamento do gap, eu não acho uma boa compra, né? Mas a gente falou dela aqui, acho que ela deve ter pago dividendo, alguma coisa, né? Porque os meus preços mudaram, né? Eu acho que a gente falou de compra dela, ó, nesse ponto aqui, tá? Vamos lá. Vamos, meu filho, mexe. Isso, por volta aí de R$ 22,90, R$ 23,00, tá? Ela tá mais ou menos nessa região, ou seja, para mim ainda tem possibilidade de compra. Se você quiser esperar romper a resistência, está em R$ 23,70. O stop abaixo de R$ 21,30 e o alvo aí em R$ 27,30, perfeito? Bom, pessoal, 9h40, deixa eu falar para vocês de como é que vocês vão continuar me acompanhando a partir de agora, porque senão daqui a pouco o pessoal abre a porta aqui e começa o outro programa e me tiram daqui à força aqui. Já passou do meu horário. Então, olha, a partir de agora eu estou lá na sala de análise da Clear, uma sala que a gente tem aberta, inclusive para não clientes. Nós temos lá 6 salas que são exclusivas para clientes, mais uma sala que é aberta para não clientes, onde eu fico durante todo o pregão. Então, eu queria convidá-los para participar, se quiser continuar ouvindo aí sobre o mercado, tanto falando de day trade quanto de swing trade. Para entrar nessa sala é bem simples, ó. Site da Clear, aliás, site novo, tá todo bonito aqui, né? Um site bem responsivo, adaptável em qualquer navegador, em qualquer tamanho de monitor. Você vem aqui na aba Analistas, clica nela, tá? Vai abrir a página dos analistas, você vem aqui em Trading Room, visite a sala de análise. Quando você clicar aqui em Entrar, vai abrir essa página. Opa, deixa eu fechar aqui e abrir de novo, que já está no meio do caminho, só para mostrar para vocês. Vai abrir essa página. Vamos lá, abre. Pronto. Aqui você vai colocar seu nome e clicar em login. Vai abrir uma tela, um programa, né, que roda em Java como esse.
Aqui, por exemplo, a gente está vendo o índice futuro, né, os 5 minutos, é a minha tela, a tela do meu computador, um aviso que a sala entrará no ar às 10, porque antes disso estou aqui com vocês. Eu fico lá durante todo o pregão mostrando o mercado e, além disso, durante o pregão, tem uma sala de controle de operações, então tudo que eu estou fazendo fica disponível aqui para vocês, tá ok? Bom, pessoal, um grande abraço a todos, principalmente às 3 da tarde, vocês precisam estar bem atentos, até às 4 da tarde vai ter muita movimentação, provavelmente o dia só vai andar bastante nesse horário, então fica o convite aí para vocês curtirem junto com a gente lá na sala de análise da Clear, perfeito? Um grande abraço a todos e até amanhã às 9 da manhã, se Deus quiser. Tchau!